Meus queridos irmãos, meus queridos jovens, estamos juntos aqui direto do canal Mais Abençoado com a EBD em Casa. É sempre um prazer ter você conosco aqui para juntos estudarmos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical da Revista de Jovens, tá? Se por acaso você é novo por aqui, que ainda não está inscrito em nosso canal, faça isso agora. Tá? Por gentileza, tá? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, tá? Dá o seu like. Também, se for possível, compartilhe, deixe o seu comentário aqui na plataforma do YouTube. Tá? Também, se for possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, ok? No seu WhatsApp. Você fazendo isso, você estará ajudando o nosso canal. Tá? E tenho certeza que essa aula vai edificar muitas pessoas, vai edificar a sua vida. Então pegue agora a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua Bíblia, a sua revista e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vem comigo! Hoje nós falaremos sobre a lição número 6, que está imperdível. Mas vale a pena te lembrar, se você ainda não deixou o seu like, não fez o seu comentário, não deixou o seu comentário, faça isso agora, tá? Comente algo que você gostou dessa lição, comente algo que você sente que é importante compartilhar conosco. Com certeza, com imenso prazer, nós estaremos respondendo o seu comentário, estaremos lendo ele e também respondendo o seu comentário. Porque também nos ajudará no engajamento dessa plataforma aqui no YouTube, tá? Você nos ajudará imensamente, tá? E assim, consequentemente, nos ajudará a alcançar mais pessoas, edificar mais vidas através do ensino da Escola Bíblica Dominical. Sem mais delongas, nós vamos iniciar o nosso estudo, que tem por título Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Nosso texto principal está em Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Resumo da lição. A compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. Nosso comentarista é o pastor Tiago Brasil. O texto bíblico da nossa lição está em Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 25. Tá? O comentarista ele divide a lição em 3 pontos principais. Primeiro, o que é o reino de Deus. Segundo, o que não é o reino de Deus. E terceiro, vivendo o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é nada mais e nada menos uma simples experiência, tá? Apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 4, ele disse assim, que ele não veio pregar, ele não pregou a palavra de Deus em sabedoria humana, tá? Em conhecimento humano, mas no poder do Espírito Santo de Deus. E Mateus, capítulo 10, versículo 16, Jesus disse, eu vos envio como ovelha em meio aos lobos, tá? Portanto, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Porque o evangelho, apesar de ser simples, mas ele não é simplório. Tá? Nós temos que ser simples nas palavras, não pecar, mas temos que ser prudente contra o nosso arco inimigo, que é Satanás. Temos que ter prudência para não cair na sua cilada. E também João, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39, Jesus, no último dia da festa, ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Tá? Então, o Evangelho, ele é simples, não tem muita retórica, porém não é simplório. Nós temos que ter prudência, temos que ter, ser simples como a pomba, como diz o texto. Avançando para o segundo subponto, a miserável condições dos fariseus. Jesus estava diante dos religiosos de sua época, mas eles eram incapazes de percebê-lo. Aqueles indivíduos não conseguiam acreditar que o Filho
de um simples carpinteiro, Mateus 13:55, proveniente de Nazaré, João 1:46, pobre, 2 Coríntios 8:9, poderia ser o Messias divino. Eles esperavam alguém de sucesso que desejasse o trono de César e não uma cruz de pecador. Por isso, o mestre afirma em Lucas 17:20 que o reino não era produto de uma conjuntura política humana, ou seja, sua presença e efeito não poderiam ser mensurados por critérios humanos, como sucesso financeiro ou adesão popular, mas por princípios intangíveis, como amor e misericórdia. Os membros dos partidos religiosos da época de Jesus trabalhavam hipocritamente, esforçavam-se para serem vistos como piedosos e santos, quando não passavam de profanos cegos por poder, surdos para o clamor de socorro da sociedade e incapazes de fazer qualquer bem às filhas e os filhos de Deus. Mateus 23:4. Então nós vemos nesse segundo subponto que os fariseus, eles chegaram até Jesus interrogando, né, sobre o que havia de vir, quando havia de vir o reino de Deus, e respondeu-lhes Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha aqui, está em Lucas, né? O Evangelho Lucano, certo? Capítulo 17 e versículo 20. Os fariseus, eles estudaram na escola rabina, e a escola rabina ensinava que Jesus viria, né? O Messias viria para tomar o reino. E eles entendiam que esse reino seria literal, né? Como a gente raciocina quando a gente pensa em um reino, né? Trono, né? Castelo, carruagem, né? E o rei sentado no seu trono, às vezes aí chegando num cavalo branco com a espada, certo? É esse raciocínio que eles estavam tendo, que o reino que o Messias deveria tomar, né, era o reino de César, e literal, um reino político. Porém, Jesus responde a eles, né, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E agora eles teriam dificuldade de acreditar que Jesus realmente era o Messias, porque Jesus veio pobre, né? Ele nasceu na cidade mais pobre daquela época, né? Ele vivia ali, aliás, em Nazaré, certo? Na cidade que era adjacente, uma cidade bem paupérrima, certo? Eles não conseguiam, né? E eles conheciam a mãe e o pai de Jesus, José e Maria. Não é esse o filho do carpinteiro, que está em Mateus capítulo 23:4. Então eles tinham dificuldade de acreditar que Jesus seria, né, o rei dos judeus. Porque Jesus não veio trazer um reino exterior político, mas um reino de transformação. Que as pessoas, né, o que Jesus veio pregar no seu reino, é que as pessoas seriam transformadas. O poder do reino, o poder da palavra, a grandeza do reino, a grandeza da palavra é que ela é transformadora. Ela queria libertar as pessoas, Jesus queria libertar através do seu reino as pessoas do pecado, transformar em uma nova criatura. Porque esse reino que Jesus veio trazer entre nós não tem nada a ver com o reino do milênio. Isso nós falaremos em outras lições. Mas estava falando do reino, né? Do reino do tempo da graça, né? Na dispensação da graça do Espírito Santo. É esse o reino que Jesus veio falar e veio trazer. E esse reino que está entre nós até os dias de hoje. Mas os judeus, os escribas e fariseus, não podiam compreender. E Jesus faz aquela oração célebre: Pai, eu te louvo e te agradeço porque tu revelaste isso aos pequeninos, né? E ocultasse aos sábios entendidos. Eram os sábios, mas não conseguiram compreender através da Escritura quem era o Messias e quando esse reino chegaria à terra. Eles não compreendiam. Avançando para o nosso terceiro tópico. Agora
o agora e o porvir do reino de Deus. Para os incrédulos, o reino de Deus é só uma promessa lançada no vento. Para os discípulos de Cristo, é uma realidade encarnada e já vivenciada hoje. Maravilhas, bênção de Deus. Os fariseus, assim como os discípulos de Jesus, em determinado momento da sua jornada, não tinham maturidade espiritual suficiente para perceber que a transformação prometida pelos profetas no Antigo Testamento não iniciaria com uma mudança governamental, como a restauração política de Judá, mas com a libertação dos corações da opressão do inferno, João 14, versículo 8 e 9, o problema de muitos dos crentes carnais é exatamente este. Como eles são afeitos às manifestações exteriores, Mateus 23, dos 5 ao 7, sua compreensão do reino também é refém de sinais materiais, Lucas 17, 21. Só os santos vê o invisível, Colossenses capítulo 1 e versículo 15. Então, o agora e o porvir do reino. Então, é agora. O reino do Senhor está entre nós, tá? E quem só pode enxergar isso é os crentes em Cristo Jesus, porque eles veem o invisível. Mas o crente carnal, ele tem uma visão territorial, ele tem uma visão horizontal, ele não tem uma visão vertical. Então ele veja só, ele quer ver, ele quer apalpar para poder compreender, mas o reino de Deus, ele não vem no sentido exterior, mas no interior do homem para transformar, preparar uma nação santa, uma nação abençoada, adquirida com o sangue de Cristo para um dia reinar com ele para sempre. Avançando para o nosso segundo tópico, o que não é reino de Deus, tá? Não confunda reino de Deus com suas opiniões pessoais. Então Paulo responde o que não é reino de Deus. Nós temos aqui o texto, tá? No resumo, no texto principal da lição, tá? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então o que não é reino de Deus? Não é comida e nem bebida, mas é paz, né? Longanimidade no Espírito Santo de Deus. Isso, né? Comida e bebida não é reino de Deus, ok? Vivemos em um tempo difícil, uma época de muito desentendimento, assim como nos dias atuais. Paulo enfrentou um conflito entre grupos intolerantes em Roma. Nos capítulos 14 e 15 de Romanos, somos apresentados a um enorme alvoroço que se originou entre aqueles irmãos. O cerne de todo o problema era um debate a respeito da obrigatoriedade da observância de prescrições dietéticas pelos cristãos não judeus. Parte da igreja cristã em Roma entendia que era necessário se abster das ingestões de carne por questões cerimoniais e culturais. Já para outras parcelas daquela igreja local, tal renúncia não passava de um exagero cerimonial, sem valor. Como mediador desse conflito, Paulo sintetiza sua orientação em Romanos 15 e 2. Não tomando partido de nenhum dos lados da disputa e lembrando de que o dever de todos era se edificar mutuamente em amor e humildade. Paulo não foi omício, ele foi cristão, comedido, sábio e amoroso. Marcos 9 e 50. Versículo 50. Nós vemos aqui que Paulo teve um problema sério na igreja, tá? Houve dois partidos, dois grupos, certo? E começaram a discutir sobre a questão de comer carne, né, que vendia no mercado naquela época, certo? Que era dedicada a Deus Afrodite, né? A Deus daquela época era dedicado a esses alimentos, e eles começaram, um grupo dizia que devia se abster de comer esses alimentos, e outro grupo diz que era simplesmente desnecessário isso. Então Paulo, comedidamente, vem dizer que o reino de Deus, tá,
não é comida e nem bebida, mas é poder do Espírito Santo de Deus. Vale a pena nós ler novamente aqui o texto, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo de Deus. E comedidamente, com muita sabedoria, Paulo desfez essa intolerância entre esses dois grupos, tá? Resolveu aquele problema. Então tem que estar cheio do Espírito Santo para nós resolver conflito na igreja. Paulo passou por tudo isso, mas através do poder de Deus ele conseguiu sanar esse problema. No segundo subponto do segundo tópico, o reino não deve sofrer jamais, jamais torne imprescindível o que é supérfluo. Tá? Para o apóstolo, aquela igreja estava enfrentando uma perigosa situação, não em virtude de uma questão alimentar, mas pela terrível confusão entre aquilo que é essencial e o que é fútil, como já havia sido discutido no Concílio de Jerusalém. Com o crescimento da igreja cristã e a rápida ampliação para outras culturas além da judaica, muito cedo a liderança apostólica entendeu que era necessário os crentes se absterem das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Atos 15, 28 e 29. Paulo nada mais fez em Roma do que renovar entre aqueles irmãos as orientações basilares da boa convivência cristã. Paciência, tá? Romanos 15, 5, misericórdia, Romanos 15, 7, empatia, Romanos 15, 14 e Romanos 15, 14. Nossa missão é muito importante. Não podemos perder tempo com provocações um contra os outros, Gálatas 5 e 15, defamando os irmãos e gerando ataques mútuos. Então, por uma simples coisa, né, por causa de um alimento, de um tipo de alimento, eles começaram a fazer, não era coisa macro, mas era micro. Eles começaram a criar problema. E Paulo chega e traz para eles, né? Ele fala novamente, ele lê novamente o que foi tratado na convenção em Jerusalém, no concílio em Jerusalém, o que foi tratado lá sobre o gentio, porque os hebreus, os judeus queriam que os gentios convertidos passassem novamente pelo ritual da lei de Moisés, né? Cerimonial e outras coisas mais que não era necessário. Tá? Então Paulo traz, olha, isso aqui é suficiente. Olha o que vocês têm que obedecer. Eu vou ler novamente. Olha só. É necessário se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Nada mais do que isso que deveria impor sobre os gentios, sobre a igreja de Cristo. Mais nada de rituais, de incircuncisão, de guardar a lei, certo? O sábado, nada disso. Era só se abster, né, do sangue, da carne sufocada, certo? Dedicada aos ídolos e também da fornicação. Isso seria o suficiente. E acabou então aquela confusão e a harmonia voltou e Deus abençoou grandemente aquela igreja porque Paulo era um homem de Deus. E hoje precisa de ter um homem de Deus na igreja, como tem para resolver conflitos que nós temos, né? Há conflito aonde a crente carnais, aonde a igreja de Cristo tem os crentes carnais e os crentes espirituais. E os crentes carnais nós precisamos ter habilidade, temos que ter o discernimento, temos que ter o discernimento do Espírito Santo, certo? Para lidar com essas pessoas, a habilidade do Espírito Santo em nossa vida para lidar com essas pessoas, porque eles começam a criar conflito. Tá? Os espirituais, eles entendem de tudo, né? E não são entendidos dos demais. Eles têm, né, o esclarecimento da parte de Deus, mas os carnais nós precisamos de ter habilidade para não perdê-los, para que eles se convertam e venham se tornar crentes e espirituais. Estava tendo esse problema na igreja ali onde Paulo estava ministrando, mas graças a Deus ele resolveu esses conflitos pelo poder do Espírito Santo. Avançando para o terceiro tópico, ou terceiro subponto do segundo tópico. O que é importante, o que importa é o reino. Tá? O que importa é o reino. Tá? Nós temos que lutar por isso.
se esforçar, né, em entrar nesse reino e ficar nele. Mas, por fim, o que é o reino? São todas as ações originadas no amor, que promove justiça, paz e alegria para a glória de Deus. Nunca abandone a alegria que vem do céu. Neemias 8:10. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o que Neemias fala no capítulo 8, versículo 10, certo? A alegria do Senhor. Os judeus estavam tristes, aí ele falou, olha, hoje é o dia do Senhor, tá? Comeis, né, da doçura da terra, da gordura da terra, e levai para aqueles que não têm, e se alegre hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor, a alegria dele é a nossa força. O Senhor, ele nos trouxe o Espírito Santo para nos dar alegria, né, gozo, paz, e nós precisamos, né, de nos regozijarmos, porque essa é a nossa força, né? O Senhor é a nossa força, ok? Avançando para o terceiro e último tópico, vivendo o reino. Tá? Os superapóstolos e o império da morte. Aqui Paulo teve um conflito, né? Agora não era mais com um grupo de crente, né, dividido. Agora é com obreiros fraudulentos que se achavam e começaram a impor contra os ensinos de Paulo. Olha só o que o Paulo fala aqui nesse texto. O Paulo constatou um grave problema na igreja em Corinto. Um pernicioso grupo de indivíduos rebeldes, insubmissos e arrogantes, 2 Coríntios 11:5 e 12:11. Aqueles a quem Paulo denomina ironicamente de superapóstolos. Estes estavam promovendo crises relacionais e contundente por poder, questão de poder entre aqueles irmãos. Para o apóstolo, esses embusteiros que se anunciavam como verdadeiros representantes de Deus, nada mais eram do que falsificadores da palavra. 2 Coríntios 11:13. Na atualidade não é muito diferente. Há os que se acham fiéis à palavra de Deus, os quais vivem a semear contenda dentro da igreja de Cristo. Então estava assim, eles estavam desfazendo o que Paulo estava pregando, né? E agitando ainda a turma, né, para se levantar contra Paulo. E Paulo então pega firme com eles e combate, faz apologia, né, da fé, daquilo que ele pregava, porque ele nada era inferior e o que ele recebia era de Deus. Paulo teve revelações, né, de Jesus, né? Ele disse, o que eu recebi do Senhor, eu tenho vos transmitido. Paulo falava com Cristo e por isso ele se considerou apóstolo, ok? Avançando para o segundo subponto do terceiro e último tópico, o verdadeiro caráter do reino. Paulo, de uma forma eloquente, caracteriza o modo como devemos servir ao reino de Deus. Nosso juiz acerca dos outros deve ser carregado da misericórdia de Cristo. Caso contrário, não passa de acusações covardes e injustas contra os filhos e os filhos de Deus, as filhas de Deus. A vida no reino é de doação, de dedicação ao outro. Quem vive no egoísmo serve o maligno, nunca ao Altíssimo. E sempre é importante destacar que na medida em que o apóstolo afirmava as qualidades intrínsecas do reino de Deus, ele estava em 1 Coríntios 4, desmarcando os estilos de vida reprovável daqueles que de modo arrogante tentavam trazer confusão sobre os coríntios. Então Paulo começa a trazer aqui o que é o reino de Deus, o verdadeiro caráter do reino de Deus. O verdadeiro caráter é dedicação ao outro, certo? Os filhos de Deus, a vida do reino, a doação, a dedicação ao outro, né? A comunhão, certo? A afinidade. Nós temos que ter comunhão, nós não podemos jogar fogo, lenha na fogueira. É o que estava fazendo aqueles super apóstolos, né? Jogando lenha na fogueira para que a confusão houvesse divisão entre os irmãos. E Paulo vem trazendo o verdadeiro ensino, que nós temos que se doar, nós temos que ter comunhão, dedicação, né? Porque
uma casa dividida certamente não subsistirá. Mas em uma casa, todos os membros, a família unida, ninguém vencerá. Então os crentes, os cristãos têm que estar unidos para que o inimigo não nos derrote. Tá? Então não podemos ter facção, não podemos ter divisão. E se tiver, nós temos que ter condições de resolver e voltar à harmonia, à paz, como Paulo fez aqui na igreja de Coríntios, né, e de Roma. Tá? Então agora avançando para o último e terceiro subponto, o terceiro tópico, o poder do reino. Por fim, mas não menos importante, Paulo denuncia o caráter meramente retórico dos discursos daqueles crentes que estavam inchados, em 1 Coríntios 4, versículo 18 ao 20. Não nos esqueçamos, o cristianismo é uma experiência espiritual, mediada pela palavra. Todavia, a encarnação do Verbo é um fundamento inamovível da nossa fé. João 1, do 1 ao 3, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, tá? É o que está escrito em capítulo 1 de João, do 1 ao 3, no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. O convite para ser discípulo de Cristo aponta para uma vida na qual as palavras demonstram sua força e validade ao tocarem ao mundo. Nosso Cristo não foi apenas um reprodutor de história, ele viveu tudo o que pregou e fez de cada instante da sua vida uma maneira de glorificar ao Pai e proclamar o reino. Nós, como cristãos, fomos convocados a uma missão evangelista que segue os mesmos princípios que foram apresentados pelo nosso Salvador. Nossa pregação deve ser completamente com os sinais que foram apontados pelo próprio Cristo. Mateus 16, 15 ao 18. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Pegarão, né, em serpente, né, e não lhe fará dano algum. Comerão coisas mortíferas e não lhe fará dano algum. E Jesus cooperava com os apóstolos na pregação, né, fazendo os sinais que os seguiam. Então os sinais é para seguir os cristãos, não é para nós seguirmos os sinais. Muitos cristãos correndo atrás de sinais, atrás de curas, de milagres. Não, você que é fiel, os sinais seguirão a sua vida. As bênçãos correrão atrás de você e não você correr atrás de bênção. Cuidado com isso, tá? Então, para nós encerrarmos, muito importante essa lição, eu trouxe algo aqui para nós encerrar, muito importante. Veja bem, nós somos povo pertencente a um reino. Tá? Nós estamos falando de reino de Deus. E quando você pertence ao reino, você está subordinado às leis daquele reino. É claro, é óbvio isso, tá? Quando eu saio, por exemplo, quando eu saio do Brasil e vou para outro país, para outra nação, ao pousar, né, o avião em território estrangeiro, eu já estou debaixo da lei daquele país, não importa a minha nacionalidade. Tá? Se eu cometer, quando você é parte do reino de Deus, as leis que te regem são as leis do reino de Deus. Então, aqui é uma comparação muito clara. Quando você sai de um país para o outro, quando você pousa lá no território dele, você está debaixo da lei deles. Qualquer infração que você cometer, você vai ser submetido à lei deles. Assim também é o reino de Deus. Quando você é parte do reino de Deus, quando você faz parte, as leis que te regem são a lei do reino de Deus. É óbvio isso. Quando você aceita Cristo, que vai te reger a lei de Deus, não é a do mundo mais. Tá? Você não vive mais, né, por conta própria, mas você obedece agora à lei do reino de Deus. Isso é claro e é óbvio, certo? Portanto, a Bíblia Sagrada é uma legislação do reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus deve viver de acordo com o capítulo da Bíblia Sagrada, os artigos da Bíblia Sagrada e os ensinos e princípios que estão na palavra de Deus. Tá? Então, o que rege agora a nossa vida é a palavra de Deus. Nós não estamos mais fazendo parte, né, do reino deste mundo. O reino que eu falo é comandado por Satanás e seus demônios, certo? São o reino de trevas, mas agora você aceitou Jesus, você saiu desse reino e está submisso ao reino de Cristo. E você tem que
andar sobre os mandamentos do reino de Cristo, obedecer o seu rei, ser submisso ao seu rei. E quando você cumpre aquilo que o rei diz para você através da palavra de Deus, então você faz parte do reino de Deus. Meus queridos, maravilhoso comentar essa lição com vocês, meus jovens. Vamos fazer aqui a nossa conclusão. Foi um pouco longa essa lição, mas abençoada, para nós aprendermos a palavra de Deus. Conclusão. Como servo do reino de Deus, nosso dever é colaborar para manifestar o rosto de Cristo nessa geração. Logo, não cabe a nós os muitos desentendimentos. As divergências são naturais entre os seres humanos, mas falta de comunhão não pode existir entre nós. Não podemos esquecer de que as palavras que portamos têm poder para mudar a realidade, o mundo aqui e agora. Aleluia! Somos cristãos, temos que andar em comunhão, né? Vai haver conflito, mas nós temos que ter poder de Deus para resolver esse conflito. Meu querido, foi uma bênção estar com você até agora, de você estar comigo até agora. Um beijão no seu coração, estou orando por você, pela sua família. Dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. O nosso canal está crescendo. Se inscreva no canal para que ele cresça mais. Bye, bye, até o próximo vídeo, galera. Foi um prazer.